Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, ok? Não se esqueça que tem caixa Saci, algumas ainda disponíveis, então garante a sua, tá bom? A caixa tá muito legal. E bora pro relato de hoje, que é este. O que aconteceria com ela? Vamos ver do que se trata. Olá, Ana e assombrados, os nomes estão trocados e o nome da entidade também não será citada no relato. Ok. Me chamo Fulana e vou compartilhar algo que não aconteceu comigo, mas sim com uma parente minha, chamada Liz. O que me encorajou a enviar essa história foi o relato do canal por nome A Igreja e a Seita do Diabo. Liz teve uma infância com pais ausentes, privações e humilhações. Por consequência, se tornou uma adulta... É um mosquitinho que vai me encher os pacovar aqui, ó. Por consequência, se tornou uma adulta insensível, inconsequente e insegura. Dessa forma, ela nunca diz onde está morando, com quem está casada. Ela já se casou 3 vezes, está noiva do 4º e nunca o apresentou para ninguém. Enfim, ela age como se fosse sozinha na vida e quando recebemos notícias dela é porque ela está em apuros. Eu não cito isso sobre ela para julgá-la, sabe? Mas porque acredito que foi esse jeito dela que a tornou uma presa de alguém mal intencionado. Ela trabalhava na feira popular, essa que a gente vai comprar frutas, sabe? E nesse período, o então marido dela, o marido número 3, pediu divórcio. E que ela e o filho do marido número 2... e pediu para que ela e o filho do marido número 2 saíssem da casa, pois o imóvel pertencia a ele. Pois bem, ela saiu e contou a situação para o amigo que conheceu na feira, chamado Carlos. Carlos se identifica como nômade, um espírito livre, amante da mãe natureza. Viaja pelo país de bicicleta, sim, ele é ciclista, e vive do que já lhe dá. Desta forma, ele não tem uma residência fixa e estava morando temporariamente numa casa que é de alguém que ele conhecia. Ele logo se prontificou a abrigá-la, ensiná-la a trabalhar com artesanatos para vender em qualquer lugar e tratá-la num processo de limpeza espiritual e autoconhecimento. Contudo, ela não poderia levar o filho. Sim, teria que abrir mão do filho de 7 anos. Adivinhem o que ela fez? Quando foi morar com Carlos, Liz teve que seguir regras. Ela deixou o filho com quem? De 7 anos, gente. Quando foi morar com Carlos, Liz teve que seguir regras, como horário para sair e para voltar. Se ela passasse do horário estipulado, ela não poderia entrar. Ela não tinha chave da casa. Aí ela não entraria e dormiria na rua, que era um toque de recolher, só poderia comer o que Carlos permitisse. Gente, ela teve que parar de comer carne vermelha, por exemplo, porque ele não permitia, é isso? Ela só poderia comer o que Carlos permitisse, já que estava passando por um processo de limpeza espiritual. Ela trabalhava com ele. Eles vendiam artesanatos na feira, igual os hippies fazem. E assim, ele passou a ser o mentor dela e ela, propriedade dele. Uma vez por semana, um grupo de pessoas se reunia nessa casa e Carlos era o palestrante sobre temas ligados à espiritualidade. Acontecia ali uma troca de experiências difíceis na vida, hipnose, e no final eles bebiam ayahuasca. E ela me relatou o que via nessas viagens astrais. E dizia que o seu xamã vinha conversar com ela. Aquilo durava algum tempo e ela se sentia bem em conversar com o xamã. E quem a trazia de volta dessa viagem era o Carlos. Ela pedia permissão para visitar o filho, porém não poderia levá-lo para casa. E quando tentou levar o filho para lá, a criança não ficava à vontade.
A criança tinha medo, não dormia. E depois de uns 2 meses que a Liz estava participando desse grupo, na casa só moravam os 2. As outras pessoas iam apenas nas reuniões. Ele disse que ia mostrar para ela o Deus ao qual ele servia e que esse Deus era o responsável por ela ter conhecido Carlos, seu discípulo desse Deus, é isso? Esse Deus seria o responsável por ela ter conhecido Carlos, seu discípulo, e que tudo iria melhorar na vida dela. Ela perguntou quem era esse Deus, e ele a levou num cômodo da casa que ninguém tinha acesso livre, apenas Carlos. E lá ela viu uma imagem, uma estátua do gênero masculino, com vestimentas luxuosas e com uma capa de tecido de veludo. Ela sentiu medo até dessa imagem e uma sensação ruim, mas Carlos disse que foi essa entidade que quis que ela finalmente o conhecesse e que, em gratidão por tudo que estava acontecendo e ainda aconteceria na vida dela, ela deveria se ajoelhar diante da entidade, pois a entidade tinha planos para eles dois, para o Carlos e para a Liz, e que a entidade a tinha escolhido. Ela recusou-se, disse que não estava pronta. Carlos, a princípio, aceitou a vontade de Liz em esperar. Como nós da família conhecemos esse jeito desprendido dela, sempre somos nós que procuramos contato para saber se ela está bem e tal. Em uma dessas procuras, fomos na casa do ex-marido número 3, e lá ele contou que eles haviam se separado e que não sabia dela. Gente, que susto, né? Quando a localizamos pelo celular, ela confirmou a separação e disse que estava morando com um amigo e sem a criança. Como a orientação era não irmos até ela veio nos visitar e nisso ela me contou esse relato. Logo dei um Google e descobri que a história do Carlos era estranha. Ele pregava o xamanismo, mas adorava uma outra entidade que não tinha nada a ver aí com esse xamanismo, e bebiam um chá, que não é obrigatório dentro do xamanismo. Adorava a mãe natureza, mas separou a mãe do filho. Isso é confuso, né? Expliquei que estava desconfiada que o Carlos, na verdade, a estava recrutando para uma seita. E que há seitas que sacrificam e que escolhem sacrificar pessoas que ninguém vai sentir falta, sabe? E que na visão do Carlos, ela se enquadrava nesse perfil. Sem pais, sem marido, sem família, sem estrutura, sem objetivo, sem lar, sem nada. Perguntei várias vezes se ela realmente não se ajoelhou para a entidade. E a Liz disse que não. Porém, durante o efeito do chá, ela não sabe o que o Carlos pôde ter feito. Eu, fulana, acredito que muitos detalhes ela deixou de contar por vergonha. A partir desse momento, eu passei a pedir que ela passasse os finais de semana conosco e eu a levaria até a rua da casa do Carlos. Eu ficava olhando ela ir até o portão dele. Sempre era ele quem vinha abrir o portão e no olhar dele eu vi que ele não gostou de ver a família se reaproximando dela. Ela contou que depois que nós passamos a ficar de olho nela na casa do Carlos, ele ficou impaciente com ela. Ele a humilhava, falava mal do filho dela para ela, uma criança de 7 anos, e pressionava ela a se ajoelhar logo para a entidade. Se revelou uma outra pessoa. Quando ela nos disse isso, fizemos o convite para ela vir morar conosco, até arrumar um emprego, um lugar para morar e trazer o filho de volta. Ela e o filho estão agora conosco. Ela está trabalhando e faz terapia com um profissional. Hoje, ela entende que se não tivesse saído dali, talvez algo mais grave poderia ter acontecido. O Carlos mandou um pedido de amizade nos perfis da família, mas nunca foi aceito. Liz o bloqueou de tudo e perdeu o contato. Observação 1.
Semelhantemente ao outro relato, eu acredito que as duas eram presas de pessoas que tinham a intenção de dar um fim nelas em algum ritual, já que não tinham suas famílias próximas e estavam num momento de confusão mental. Observação 2. Não atiramos de imediato da casa do Carlos, pois, como expliquei, ela é instável. Ela poderia se negar e sumir novamente. Ela só aceitou sair porque ele mudou de comportamento com ela. Caso contrário, ela não veria problemas em continuar lá. Ela não gosta de estar tão perto da família, isso é uma coisa dela. Mesmo assim, de tempos em tempos, a gente liga e pede informação. E observação número 3. Antes de bloquear o Carlos nas redes, ele enviava mensagem a ameaçando, dizendo que a entidade sabia onde ela estava e que se ela não o adorasse, tudo iria dar errado na vida dela. Graças a Deus, hoje ela está bem. Ana e Assombrados, o que aconteceria com ela se ela continuasse lá? Apenas para Ana agora. Ok. Obrigada por ler este relato, Deus abençoe a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, isso a gente tem que observar também as incoerências na pessoa, né? A pessoa cultua uma coisa, depois cultua a outra, que não tem nada a ver com esse, e aí prega um amor, um não sei o quê, e separa uma mãe de um filho, e obriga a pessoa praticamente a se ajoelhar diante... Não é assim que as coisas funcionam. Aí você já começa a ver que o negócio tá estranho, não permite fazer isso. Carinha de seita mesmo, né? Inventada pela cabeça da pessoa também. Que vai saber o que fez, ayahuasca no meio, outra entidade no meio que não tem nada a ver com xamanismo, que não sei o quê, e aí tem o xamã, né? E todo. Então, só que o que acontece, como a moça aqui falou, pega uma pessoa com uma fragilidade emocional, num período confuso, e aí vai caçando isso, né? Vai envolvendo a pessoa nisso, meio que hipnotizando realmente nisso, e aí que as pessoas, muitos caem aí nessas coisas malucas e podem correr até risco de morte, não é? Vamos ficar de olhinhos bem abertos. Pessoal, esse foi o relato de hoje. Se forem comentar, que seja com respeito, por favor. Mas e aí, conhece uma história parecida? Já passou por algo parecido? Conta pra gente. Envie o seu relato. Pessoal, um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!